Eles estão falando toda vez, ele fica desgostoso. Eu estava quase todo pronto. Vai subir de novo. Aqui, ó, só para o que a gente está fazendo. Então, aqui estou no Star Bootstrap. Eu vou aqui em Template, Browser. Deixa eu mostrar o processo e depois vocês tentam fazer. Aí a gente vai fazendo junto. Vou pegar aqui a minha versão Body. Vou dar um free download, né, na versão free. Vou salvar aqui esse projeto na minha pasta. Vou criar aqui uma pasta chamada Dash. Dá pra passar? Vamos lá aqui dentro. O bar. Pronto. Isso aqui tudo a gente já fez, né? Essa parte a gente fez todinho aqui. Então aqui agora eu tenho o meu documento que já está na minha pasta Body. Aqui na minha pasta Body. Eu vou extrair esse documento. Vou extrair. Aqui eu já estou repetindo o que a gente fez. E no início, lá do curso, a gente já tinha feito isso aqui. Tem aqui meu documento. Quando eu vou analisar isso aqui, eu tenho o meu CSS, que é justamente a minha linguagem lá que vai controlar toda aquela estrutura de design, né? Bonitinho vai ficar. Vocês vão ter toda essa aula aqui, o JS, que é o nosso JavaScript. Os assets são figuras adicionais. E o nosso index, né, que vai ser a nossa página principal aqui. Tudo bem? Está gravando. Estou gravando. Então, o que eu vou querer? Eu quero puxar isso aqui para a minha estrutura lá do meu Python. Desculpa, professor. JS vai ser preciso a gente aprender ou vai ficar tudo no Python mesmo? Vocês vão ter aula de JS no módulo de desenvolvimento. Tá? Esse aqui a gente vai mexer porque ele já faz parte desse projeto. Lá no curso de desenvolvimento, vocês vão ter aula do JS desde a introdução, para vocês aprenderem a criar os próprios JS de vocês. Tá? Tanto JS como CSS, tá? Vocês vão ter HTML, JS e CSS. 3 deliciosas linguagens. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai importar esse cara para lá, para o nosso projeto, tá? Nós vamos trabalhar isso lá para o nosso projeto. Deixa eu só pegar ele aqui, onde é que está? Aqui é o nosso teste, né? A gente criou o systest. E aqui no meu systest eu tenho o core, o sistema teste que está gerenciando todo, e o nosso app cliente que a gente fez aí. Tá? Como ele vai ser a nossa base, vou colocar ele aqui no core. Ou se vocês quiserem criar um outro app central, não tem problema, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui no meu core. Né? Não tem nada, tá vendo? Então eu vou lá criar novo, uma pasta. Vou chamar essa minha pasta aqui de templates. Dentro do meu templates, eu vou criar uma pasta core. E dentro dessa minha pasta core, o que eu vou fazer? Vou trazer aquele meu index que está lá. Tá? Então, se eu pegar meu projeto aqui, eu quero colocar justamente esse index aqui, ó. Ele já vai colocar o index lá para mim, ó. Tá? Lembrando que esse index, ele tá, como agora ele está dentro da minha estrutura do Python, do meu Django, eu preciso mexer nele. Preciso mexer em algumas coisas para que ele volte a funcionar, tá? Porque precisa apontar as pastas estáticas dele, como ele está funcionando, para que ele possa
funcionar na minha estrutura do meu sistema. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho outras pastas que eu vou ter que trazer para cá. Tá? Então, uma delas qual é? É o static, que a gente vai dar uma olhada para funcionar. E aí eu preciso fazer com que o sistema ele encontre essas pastas. Tá? Senão, a gente vai ter dar bronca na nossa estrutura. Deixando uma mensagem aqui. Tá? Tá o quê? Um objeto.raw. Olha, não é para vocês ficarem mais errando essa estrutura. A gente já fez isso várias estruturações várias vezes. Não vamos mais errar isso. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu index aqui, ó, que eu trouxe, e eu vou começar a trabalhar nele. Qual é a primeira coisa que eu tenho que editar nele? Eu tenho que trazer para ele a minha interface, que é a que vai funcionar como base do meu projeto. Tá? Seria esta aqui. Então, eu tenho que dizer para ele que quem é que vai... o que eu devo puxar, né, para o nosso projeto. E como ele vai ser a base, eu tenho que saber onde é que ele vai mudar. Toda vez que eu chamar uma aplicação nova, onde é que ele vai mudar? Tá? Então eu vou começar a tirar o doctime e eu vou dizer quando ele precisar chamar algo externo, ele tem que carregar aqui o load static. Que lá vai ficar script, nosso CSS, nossas imagens que a gente precisa serem carregadas. Tá? Existe configurações de imagem também que mudam. Por exemplo, quando cadastro de perfil, cadastro de produto, que a gente pode fazer o cara adicionar uma imagem, fazer que ele salve nessa parte estética aí para depois a gente poder usar. Tá? Então aqui eu estou carregando agora o static e eu preciso dizer para ele, como eu já tenho esse template pronto, eu preciso procurar nas minhas estruturas onde ele está carregando esses templates. Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, ele está fazendo aqui um asset, tá vendo? Carregando um icon e eu tenho aqui um CSS sendo carregado. Como agora eu vou colocar ele dentro do meu Django, o Django vai proteger essa estrutura desses arquivos, tá? Para mim poder ficar atrás do servidor isso, tá? Vocês estão aprendendo Apache com o professor Danilo, certo? Então o que acontece? Lá no Apache, por exemplo, vocês podem perguntar, e não para ele até para gravar aqui, vai dizer que para vocês perguntarem, sobre onde é que, por exemplo, faz com que o Apache eu instale módulos. Um dos módulos que a gente instala no Apache é o módulo de Python, que é para justamente ele começar a ler nossos projetos. Módulo de Python? É isso. Nosso projeto Django. Nosso projeto Django. Você estava falando de como ele, para tornar uma coisa mais prática, mais real, a gente subir a nossa página, Sim. subir nosso projeto, porque ele traz um site lá, está dentro do Python para a gente subir, mas a gente não sabe nem de onde ele trouxe aquele site. Sim. Normalmente, tá? A gente monta o site. A gente não copia, ou a gente traz, claro, que pode ser de uma outra empresa. Como aconteceu essa semana, o cara disse, pô, Tadeu, eu preciso mudar o site que está de um provedor para outro. Normalmente acontece já dentro de um provedor, a gente não vê o Apache. Tem uma página em cima da pasta que a gente vai mudar. O cara muda de um provedor para outro, a gente tira de lá, compila o que tiver lá, zipa, se tiver um sistema, traz banco de dados, tudo, joga para o outro, assim vai. Normalmente é isso. Mas se tiver via Apache, é só zipar, trazer para o HTTP Docs dele
ou lá o www, né? Você vai lá no VAR, www, lança lá o caminho. Ele já está trabalhando com vocês em muitos sites, não? O próprio projeto do Django, vou lançar lá? Sim, só lembrando que a gente tem que... Quem foi que te prendeu? Só para deixar gravado aqui. Eu vou dizer porque depois da gravação eu te encaro. Então vamos lá. Cavanhaque parece aquele cara da Jacuza, né? Voltando. Depende do projeto que for, tem que ver se tem banco, se tem toda uma estrutura carregada. Quando eu vou usar uma parte da vida, ele tem seus módulos de ativação. Eu ativo o módulo Python e assim vai. Tanto que, por exemplo, também para fazer trabalhar com páginas em nível Java, você tem o Tomcat, que é um outro serviço de levantar página. Vocês têm que justamente, tá, pessoal, ter essa visão de ver qual é o serviço que tem que ser levantado para funcionar. Qual o serviço? Mas o serviço não é o programático? A parte é o serviço que vai falar PHP, uma coisa, mas pô, Java, tem o Tomcat. Quero trabalhar com banco. Que banco? MariaDB, instala MariaDB. Então, tudo vocês têm que avaliar muito essas questões, tá? Esse mundo é um mundo que ele é muito, não seria a palavra volátil, assim, volátil, existe muitas possibilidades. Vocês vão ter que ver o que o cliente quer implantar e configurar. Por exemplo, na época do meu curso, que a gente fez informática, tanto como técnico ou como no superior, você não tinha essa estrutura de banco que tem hoje. Não tinha Linux para a gente implantar. Né? Não, na verdade, o que aconteceu? Você não tinha hoje, eu acho muito mais fácil as coisas de implantar. Porque assim, para a gente fazer, porra, tinha um CD, aí tinha que implantar, aí tinha a licença, agora tu vai lá para get, paz, tal, já está funcionando. Vai na configuração, vê o que tu quer. Só que, é isso que eu estou falando, a gente está estudando isso aqui, daqui a pouco tem uma coisa nova e tem outra coisa nova. Isso é normal da nossa área. Vocês não podem, parar, sempre estar mantendo, continuar estudando, tá? Então, voltando aqui, eu preciso agora fazer os apontamentos, tá? Então, eu vou fazer o apontamento, coloco aqui %, né? Static, coloco aqui o nossa espinha, fecho da nossa estrutura. Então, aqui, ó, eu tenho... Não carregou aqui. Então, aqui, ó, aspa. Fechou a aspa. Tá. Eu vou aspar esse lado aqui. Pronto. Então, eu estou dizendo aqui que dentro dos static, tem uma pasta lá, assets, que vai ter a pasta feita com conjunto ICO. Né? Mesma situação que eu vou ter que fazer aqui. Eu vou chegar lá, vou abrir, %, static, fecho, logo aqui. Então, estou dizendo para ele procurar lá no static, dentro da pasta CSS, o arquivo style.css. Esse cara aqui, tá? Ele foi desenvolvido para modificar a nossa página body, tá? O nosso template body. Não se preocupe com isso agora, porque vocês vão ter um curso só de CSS depois, tá? Que é vocês poderem criar as próprias interfaces de vocês. Então, esse style aí, ele já foi modificado lá com o Bootstrap para que ele já mexa em toda aquela interface que a gente tem hoje. Então, descendo mais aqui, ó, tenho só os códigos, as classes. Isso aqui, tá, pessoal? Quando a gente estuda CSS, etc., no caso do Bootstrap, a gente vê a documentação, tá? A documentação do Bootstrap vai dizer que o que é esse navbar, o que é o navitem, o que é o navlink. Cada situação dessa aqui, que é uma classe que vai modificar os nossos itens. Então, por exemplo, essa é a classe que vai mexer no drop-down, em itens que vai aparecer como atalho. Essa aqui é a classe que vai mexer com texto, tá vendo? Uma classe para texto centralizado do tipo 5. Aí eu entrei naquele
Sim. Aí o link diz onde é que está o erro, né? Ele mostra então o erro de seta. Então aqui, ó, tanto se botar aqui, ele fala, olha, isso é uma classe, tá vendo? Aqui com atribuída, né? Onde separado por uma lista, onde vai ter elementos. Essa classe permite CSS JavaScript ser relacionado. Então isso aqui é importante vocês entenderem. Claro, como eu disse para vocês, lá no curso de CSS vocês vão entender mais ainda. Vocês vão criar o de vocês, tá? Não pode esquecer que o CSS ele vai ser um complemento. O JavaScript, que vai ser outro complemento, que vai ser lá o Python, para o Java, ou para o PHP, ou para o Ruby. Sempre esses caras vão procurar um CSS e já dar uma complementada. E aí cada um de vocês vai levantar uma bandeira. Pô, professor, eu quero seguir carreira de desenvolvimento Django. Mas não vai poder abandonar o CSS, nem o JavaScript. E nem um banco de dados. Não tem jeito. É por isso que essa área de desenvolvimento ela é muito versátil. Tem muita gente que reclama, eu sou desenvolvedor, mas tem que saber um bocado de coisa. Realmente. Ou você aprende uma linguagem, um CSS da vida para mexer lá no template, no design, um JavaScript para dar lá um power no código, né, melhor, e o banco, porque tu tem que fazer, às vezes, linkar com o banco, gerar relatório, etc. Para quem vai trabalhar com full stack aí, em todas as áreas em si. Tá? Aqui eu tenho, tá, então, lembrando que esse cara aqui, ó, esse script CRC aqui, ó, ele eu não coloco ele para ser carregado no static porque ele é um link, tá vendo? Ele é um HTTPS aqui, ó, que está apontando para esse aqui, ó, bootstrap bundle.min.js. Ele está apontando para esse JavaScript que está no servidor, né, lá nessa estrutura desse cara aqui, ó. Só eu poderia trazer esse arquivo para dentro da minha estrutura. Poderia pegar esse link, colocar no navegador, salvar esse arquivo para salvar dentro dos static. E aí eu não dependeria mais desse link. Porque vai que esse cara, em algum momento, fica offline. Ele perde essa comunicação aqui. Tá? Entendi. Isso aí não tá na nuvem, né? Isso aqui está justamente no site dessa estrutura desse cara aqui. Quando você poderia pegar e colocar no meu. Só copia essa estrutura aqui, ó. Coloca no navegador e trago para mim, salvo na minha estrutura, tá? Para poder usar. Aqui, ó, esse script, ele já está apontando, tá? Para interno, certo? Para dentro da estrutura interna. Então, como ele está apontando para o interno, eu tenho que apontar ele para os meus statics. Então, o seu critério é para carregar o static desde que esteja interno. Interno, dentro das nossas pastas. Ok. Tudo bem? Tudo bem. Então, com isso aqui, eu já tenho os apontamentos necessários, né, do meu HTML. Vou fechar aqui, fecho aqui. Beleza. E agora, onde é que eu vou colocar a pasta estética? Você cria uma página, um diretório, primeiramente, chamado static. Vou colocar ele onde? Dentro do? Dentro do meu cliente ou dentro do meu Core? Ou boto em cima no primeiro aqui? No projeto. No projeto ou dentro do app? Dentro do app, né? Vou colocar aqui, no meu caso aqui, como eu estou criando o core, vou criar ele aqui dentro. Clico do core ou dentro do template? Do core. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou criar meu static. Lembrando, tá, pessoal, que isso aqui é um tipo de projeto. Eu posso mudar esse tipo de formato. Tá? Em vez de eu criar aí, eu posso criar uma pasta raiz e colocar tudo dentro. Esse é um padrão, né, que tá fazendo. Esse é um padrão sem mexer nada na documentação. Deixar no modo bem base da criação. Tá? Poderia melhorar isso aí. Tá? Você vai deixar dentro de um app específico, mas apesar de estar dentro desse app específico, vai se aproveitar para os outros apps também. Isso, por exemplo, eu já trabalho um modelo aqui, por exemplo, assim, ó. Esse aqui é o meu projeto. Esse aqui é o meu projeto. Por exemplo, ó, nesse meu caso aqui, ó, eu tenho aqui, vou fechar tudo. Os meus apps, tá vendo? Os meus apps. Aí nos meus apps eu tenho template.
Dentro, tá vendo que já não fica dentro do app? Cadê o controle? Liga aí, ligou? Pega pra ele. Edson. Não ligou. Né? Então, o que acontece? Dentro dos meus templates aqui nesse modelo, ó, aí ficam meus arquivos, tá vendo? Todos aqui, ó. É, o geralzão, tá vendo? Ah, dentro desse template. Nesse modelo aqui já, tá vendo? Que é diferente do padrão. Então, esse aqui já muda, porque aí eu já vou ter que mexer lá no config. Isso. Vamos só para vocês poderem entender a diferença aqui, ó. O modelo padrão que a gente está usando é o modelo que já vem no Django de criação, que está no projeto web. No projeto web, o que que acontece? Vou pegar aqui. Ó, a cada app tem o seu template. Se eu posso mudar isso. Então, por exemplo, aqui nesse outro aqui, que isso aqui é um projeto de um cliente que eu estou desenvolvendo, eu tenho aqui, ó, os meus apps, tá vendo? Dentro dos meus apps eu não tenho templates, ó, eu só tenho os Pythons. Aí o que a gente faz? Eu crio, junto os apps eu crio aqui o template. Aí dentro deles eu já vou criar para vou criar uma pasta para cada um. Dentro do Template. Nesse modelo. Nesse modelo. Posso mudar, por isso que eu estou falando. Mas aí eu tenho que mexer lá no set. Isso é uma outra forma, tá? Por isso que eu estou falando. Programação não tem só uma via. Eu posso modificar as estruturas como eu entendo. É como você resolver problemas de matemática. Tem várias maneiras de se resolver. Só não pode inventar uma coisa inexistente, porque senão ele briga. Mas aí, coisas básicas, tu já pode mudar. Ó, já aqui, ó, eu tenho uma outra parte, tá vendo? Static Files, ó. E eu já fica tudo aqui, ó. Para todos os apps. Sim, esse é um outro modelo aqui. Quando vocês dominarem as 3 estágios direitinho, eu mostro para vocês. Mas primeiro dominem os 3 estágios do MVT. Que aí a gente muda o formato do MVT para vocês poderem ver melhor. Tá? Então a gente criou aqui os statics. Nesses statics aqui eu vou trazer para a gente quem? Vou pegar aqueles arquivos que estão lá, né? Então eu vou pegar lá o nosso static, o nosso CSS. Lembrando só aqui, ó, como a gente está trabalhando com o PyCharm, ele faz refator. O que é refatorar? Só para você ter noção. Tá marcado aqui referência, tá vendo? Ele procura no código, todo o teu código, se existe alguma referência a esta área aqui. Se tiver, ele já troca o endereço. No teu código todo. Se de repente eu quero fazer para apagar um app, ou apagar um arquivo, ou uma imagem, quando eu deleto, ele manda refatorar. Porque ele vai dizer, ele vai procurar em todos os teus aplicativos se existe aquela imagem que tu apagou. Se existir, ele apaga. Para justamente não criar referência. Porque se criar referência num outro app, ele for procurar, dá erro no teu código. Por isso que ele chama refatorar. Procura em todos os códigos e reorganiza. Pronto, agora está tudo aqui na minha estrutura aqui, o nosso template bonitinho, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso core, só ver como é que está nosso core aqui. Então nosso projeto core, ele tem a URL, não tem nada ainda, e ele tem, vamos ver aqui o URL principal, ele está indo para lá, tá vendo? Então quando eu carrego o projeto Python, Django, ele está indo para o core. Chegando no core, ele procura aqui, mas ele encontrou que não tem nada. Por isso que fica aquela página not found. Para vocês entenderem a questão das páginas aqui, ó. Quando eu rolo isso aqui, ó, o Python Manage Run Server, e quando eu chego aqui, a primeira página está em branco, ele vem para cá. O que está acontecendo? Ele Matei o link daqui. Ele vem para cá, ó.
vendo? Então, ele dizendo, ó, a página não foi encontrada. Presta atenção, tomam cuidado, analisem as coisas devagar. Ah, tá dando um erro no meu sistema. Calma, não tá dando um erro. Ele está dizendo que a página não foi encontrada. Mas ele está dizendo que existem dois caminhos ativos aqui, ó. O admin e o cliente. Por que não foi encontrada? Porque no nosso código principal aqui não tem nada. Por isso que ele está dando not found. Não tem página encontrada. Então, normalmente, o que a gente tem que fazer aqui? Um path, que a gente aprendeu, né? E nesse path eu faço o quê? Vou abrir o meu parênteses e vou dizer, quando o cara chegar aqui, o que eu preciso? Vou dar um view, include lá no set, ele já saiu do include, né? Vou chamar aqui como index, seja a nossa primeira página. E aqui eu vou dar um apelido para ele que vai ser nossa index. Certo? Lembrando que ao finalizar, ok, um vírgula. Já está carregando aqui o from view, né? Está procurando na view. Então falta a gente criar quem só? O index. Tá vendo que tá amarelinho? Porque não foi criado esse index aqui. Agora eu preciso quem? Procurar lá no meu projeto, meu core, lá na minha view, eu preciso criar o nosso requisição. Olha, eu acabei de encontrar um probleminha aqui. No meu core, na minha view do meu core, tem um cara chamando lá da BB Cliente, tá vendo? Esse cara não era para estar aqui. Esse cara aqui era para estar lá no cliente. Ele tá vindo aqui pro... Então vamos só ajeitar aqui. Então aqui eu tenho um def. Quando o cara chamar a primeira página, que eu chamei de quem? Index. Eu quero que ele chame uma página. Então aqui também tem um perigo, olha. Cuidado, vocês erram bastante aqui, ó. Esse caminho aqui, ó. Então aqui eu quero template. Aqui a pasta core. Aqui minha pasta core. E dentro da pasta core eu vou chamar quem? Index. Tá pronto. Oi? Não, porque só a página principal. Eu não estou carregando objeto nenhum aí. O objeto.raw ele só serve para me listar os dados do banco. Eu estou carregando o template aqui. Não confundam. O objeto.raw é quando eu quero criar uma página que vai carregar os dados do banco de dados. Sim. Estou mostrando uma view com o cliente pontual. O que era aquela view? Tu tá confundindo. Aquela view é do app cliente que tá aqui, serve para carregar na tela. Quando o cara clicar no relatório, carregar quem está cadastrado no banco. Nós estamos criando o template principal. Quando o cara clicar, carregar aquela página principal. Tá? Então, aqui eu tenho a minha estrutura. Vamos dar uma olhada aqui se já carregou alguma coisa. Beleza. Tá dando um erro ali de... Não carregou o template. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar uma barrinha ali no... Tirou o acesso, deixa eu... Volta. Não, é porque eu já estava em outro lugar de novo. URL, eu coloquei aqui uma marca. Então aqui index, view, tal, name index. Pronto. Lupou e carregou nossa página aí. Então a nossa página está carregada, carregando todas as nossas interfaces CSS e Java. Isso aí a gente já fez, eu estou repetindo já o final da MVT. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Esta é a nossa página
O Core. Quem é que já tá te rolando de novo com básico? Vocês não se enrolam, isso aqui não é para vocês se enrolarem mais, pô. Então vamos lá. Então o que a gente fez? Carregou a nossa base do projeto. Só que o que a gente tem que fazer agora? O cara pode... O que a gente fez no nosso projeto lá? A gente fez listar cliente e cadastrar cliente. Esses dois a gente colocou. Só que estava carregando separado do template. Correto? Só vamos ver aqui, ó, para confirmar. Tanto se eu chegar aqui, ó, se eu botar aqui clientes, ó, não tem página, né? Mas eu posso chegar e carregar aqui o relatório, tá vendo? Não tá legal, o template tá bonito, mas a saída de cliente tá uma merda isso aqui. Não sei se você podia falar, já falei merda. Depois eu vou recriar esses vídeos. Mas olha só, não tá legal. Isso tem que ser carregado onde? Dentro do template. Tá? Se possível, uma tabelinha, tá? Uma coisa bacaninha. Mas vamos primeiro carregar a informação lá, tá bom? Para depois a gente pensar no nível de interface. Então isso tem que aparecer dentro do template. E outra coisa que tem que aparecer dentro do template é quando o cara quiser cadastrar. Tá vendo como tá por fora? Eu devia carregar aquele template aí. E isso tem que aparecer lá dentro. Como assim você devia carregar aí? Devia carregar esse cara aqui, ó. E aquele cara tem que aparecer aqui no meio. Ah, entendi. Entendeu? Ok? Deu para entender o que eu quero dizer? Então eu tenho o meu template principal e eu vou ter que fazer agora o chamado extender, as extensões. Estender para listar cliente, estender para cadastrar para cada um deles. Certo? Entenderam? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Isso aqui a gente fez numa aula até. A gente foi lá e a gente criou o seguinte. Lembra que a gente criou isso? A gente disse, ó, quando o cara clicar aqui, estou no programa do cliente. Clicar aqui, estou no programa. Lembra disso? A gente fez? A gente fez em sala essa questão foi na aula de extensão que a gente fez isso até. Tá? Então, olha lá, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso saber no meu software onde é que está essa parte. Essa parte aqui é a parte que vai sair. É onde sempre vai ser mudado. Tá? Então, eu vou ter que ir lá no meu HTML. Lá no meu HTML. E procurar aqui no meu HTML. Aqui, ó. A frase, tá vendo? The Bootstrap Template. Se tu olhar aqui, ó. The Bootstrap Start Template. Completa o projeto, né? Para você mexer. Essa parte está bem aqui, ó. Então, esta parte está aqui, ó. Está dentro dessa div aqui, ó. A div, ele é um bloco. Tá? Que vai ficar justamente dentro daquele bloco que eu posso mexer. Aparece um meio. Então, esse cara aqui eu não quero mais. Agora eu preciso carregar quem? Que foi que a gente trabalhou aí? Hein? A gente trabalhou o chamado... Foi o bloco de anotação. Lembra disso? O bloco, né? Então eu vou ter que carregar um bloco aí. E nesse bloco eu tenho que chamar o meu conteúdo. Né? Isso, eu vou fazer um bloco de conteúdo. E nesse bloco de conteúdo eu tenho que carregar as minhas informações. Né? Então isso que se torna que a gente vai criar a extensão. Então eu vou chegar aqui e vou criar um chamado bloco de conteúdo. Então aqui eu vou chamar aqui um bloco. Vou chamar esse bloco. O nome vocês decidem, tá? Se eu quiser, por exemplo, aqui vai ser o bloco página. Ou bloco central. O nome depois do bloco, ele é de vocês.
Tá? E aqui eu vou finalizar o bloco. Então, tudo que for começar lá, tudo que eu quiser colocar, eu quero que ele coloque entre esse bloco aqui. Os dados vão ser carregados aqui, ó. Ele vai tirar isso e vai colocar aí. Cliquei em outro lugar, ele tira esse e-mail e coloca os dados aí. É como se estou na página do cadastro de cliente. Aí ele vai lá, puxa o cadastro do cliente aí. Estou na página do cadastro de produto. Ele tira essa parte. Ele sempre mantém a página todinha. Só muda esse e-mail. Certo? Então, por esse mês, sim, está restrito. Está restrito só nesse pedacinho aqui. Tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu preciso começar a mexer nos meus aplicativos. Tá? Eu preciso mexer nos meus aplicativos. Então eu vou agora. Esse cara está pronto. Ele vai ser o index HTML. Normalmente, tá, pessoal? Eu nem deixo o index. Eu troco para outro nome. Eu chamo ele de base. Para me entender que ele é a base de todos os outros. Tá? Mas aí eu gosto do nome de vocês. Eu chamo base por uma questão de conceito para me entender que esse cara vai ser a base dos outros indexes. Tá? Vai ser a base dos outros indexes. Então vem muito essa questão do nome aqui. Eu não vou mexer nessa minha estrutura. Então eu vou agora lá no meu app. Pronto. Primeiro app que eu tenho. Quem que é? É o cadastro, tá vendo? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar o listar, que ele é o mais simples. Eu tenho aqui o listar. Tudo bem? Eu não vou mexer nesse cara aqui. O que eu vou aproveitar? Eu vou criar um HTML novo. Só para não destruir o que eu tenho. E eu vou chamar isso aqui que vai ser o listar. Vou botar aqui listar. Deixa eu botar aqui. Listar template. Para saber que eu vou carregar o template básico. Aí template básico. Só para vocês terem o nome, tá? Mas o nome pode ser qualquer um, tá? Só estou para a gente botar a referência para entender que esse cara aqui é o cara que vai ser carregado lá no nosso template base. Então, tá todo o nosso HTML aqui. O que eu vou fazer com esse HTML? Não preciso dele. Não preciso dele porque já tem HTML no meu base lá. Então, o que eu preciso dizer para ele? Eu preciso, acabou, que é o seguinte. Eu preciso que tu carregue para mim a minha página base. Que está lá no core. Então, eu digo para ele, faz o seguinte. Estende essa página, tá? Trazendo para mim o meu arquivo lá do arquivo core que traz a página index.html. Estou pegando aquela página index que está lá atrás. Para quê? Quando eu coloco o extender, o que esse cara vai fazer? Ele vai procurar os blocos. Ele vai procurar os blocos. Certo? Então, o que eu vou dizer para ele? Beleza, carrega para mim. Extender. Aproveita também, carrega para mim. Só para garantir os dados estáticos. E agora é o segredo. Agora, joga esse conteúdo todo o conteúdo entre esse elemento, joga naquele pedacinho que eu disse lá de dentro. Na página inicial. O extensão para chamar, né? Chamar aquela primeira página que está pronta já. Normalmente, um cara HTML, o que ele tem que fazer? Refazer, criar toda uma página nova HTML. Refazer a página, tudinho. Porra, era um trabalho do caramba isso. O que eu consigo fazer com o Django? Eu reaproveito o código. Se eu já tenho um código pronto, eu só pego o primeiro código, transformo ele como base e começo a fazer as extensões aqui. Só deixo o código que ele vai colocar aqui dentro. Eu não preciso criar todo o HTML.
Só o código que vai modificar. O HTML está pronto. Só vai modificar uma parte, então só pega aquela parte e coloca aqui dentro. Vocês vão ver no curso HTML com vocês, que agora vocês não têm um pouco da noção do HTML. Mas quando vocês forem fazer o curso de HTML, o professor vai dizer assim, cria a página principal. Aí depois ele vai dizer, cria a página de contato. Vocês vão ter que pegar todo o HTML que está na primeira, passar para o segundo, recriar e só mudar as necessidades. Vocês vão ter que recriar a página completa. Por quê? Por causa que o HTML precisa daquela estrutura lá. Mas o Stend resolve isso, né? No Django, como ele é uma linguagem dinâmica, ele consegue resolver esse problema para ganhar agilidade. Então, dentro desse bloco aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso código do listar, que está pronto. É isso aqui, ó. Não é listar, é o listar. E eu vou jogar aqui dentro. Não tem que ser que eu estou mexendo. Estou criando uma classe nova aqui. Então, olha só. Esse aqui é o código que eu copiei de lá e eu estou trazendo dentro do bloco. Então, agora, o que eu quero? Que quando esse cara for clicado lá, eu quero que ele carregue para mim, quero que ele carregue esta página aqui. Desse jeito. Se eu copiou do listar conta da HTML pro... Foi. Peguei só a parte do código que está carregando os dados e eu coloquei entre o bloco. Aí esse cliente nome, no caso, é para trazer entre duas chaves, entre 4 chaves. Cliente.nome, ele serve para puxar uma unidade, né? Esse cara aqui, ele vai trazer toda aquela parte da base de dados. Aqui foi o que a gente fez lá no View. Isso aqui eu já estou pegando que estava pronto ano passado que a gente trabalhou. Só estou mexendo no template agora. Tem uma dificuldade nessa aí. Tá? Então esse cara estaria pronto. Não mexo mais nada nele. Esse código é aquele que a gente usou da aula passada, que é para listar os clientes. Aí o que eu faria? Eu já faço daqui o seguinte. Como eu já tenho o listado template pronto, eu vou aproveitar que eu estou aqui e eu já vou preparar também o cadastro. Só que esse cadastro vai ser um cadastro template. Já tenho lista template e agora eu quero o cadastro template. O que o cadastro template vai fazer? Mesma situação. Vou abrir um extender. Professor, posso até aproveitar lá o de lá? Pode. Se você, professor, criei um código aqui, eu posso aproveitar o código que eu fiz do listar? Posso pegar esse código que está pronto aqui, ó. Copio. Jogo para cá. A única diferença que vai mudar aqui é o meio. Porque aqui vai mudar, vai ser outro bloco que ele vai chamar. Que vai ser já o cadastro. Aí eu vou lá no meu cadastro, estava pronto, ó. O que é que eu preciso levar para lá? Só esse cara aqui, ó. Só o form. Então, quando ele carregar a página, eu quero que ele carregue essa estrutura para lá. Só esse pedacinho aqui. Pronto, as páginas estão prontas.
Isso que eu digo que a gente não precisa criar. Foi, a gente fez, só que o que a gente fez? A gente fez para chamar uma mensagem. Você está em tal programa, você está em tal programa. Fizemos H1 até. O que eu estou fazendo agora? Eu estou trazendo os códigos que a gente fez. O que acontece? Quando o cara clicar, ele já vai trazer agora na interface, né, o software que a gente fez. Tá? Isso tudo que, quer dizer, isso que a gente fez naquela aula lá, que foi quase 10 horas, foi quase 1h20, toda essa estrutura do código fonte, do back-end. E agora a gente está fazendo o front-end, que é a parte da saída. Dentro do bloco da página. Cria uma nova página HTML, que vai ter lá extender, chamar o index, load static, block page, end block. E no meio dela, tu vai trazer só aquela parte do form do teu cadastro antigo. Não muda, porque sempre vai ser esse. Só pode mudar se tu, de repente, tivesse uma outra página base. Por exemplo, a tua pergunta foi muito boa. De repente, quando o cara entra no módulo de sistema, a interface do sistema muda. Não é mais aquele index. É uma outra interface que carrega. Só que dentro do financeiro tem outros aplicativos que vai ficar naquela nova interface. Aí o stand mudaria. Eu posso ter várias bases diferentes para cada sistema. Aí eu quero ter uma base para o sistema financeiro, que vai ser assim, assim, assim. Eu quero uma base que vai ser para um sistema de manutenção, que vai ser de outra maneira. E aí eu posso mudar. Tá? Block page, end block. Certo? Então é isso que vocês vão fazer, cara. Para cada aplicação, para vocês não ficarem criando uma página toda, a gente usa Extender. A gente criar uma e eu uso Extender para isso. Certo? Agora, isso aqui, eu sei que às vezes complica a situação, mas vocês precisam treinar. Ah, tem mais um negócio aqui que a gente não fez. Lembrando que é o seguinte, ó, nós criamos cadastro template, não foi? E o outro é o lista template. O que a gente não fez? Isso, falta mexer em quem? Navio. Porque navio, o que a view está carregando? Ela está carregando o lista e está carregando o cadastro. Eu tenho que apontar para os novos HTMLs que a gente fez. A gente fez o lista template. Foi lista template? Aqui. Vou apagar isso aqui. Listar template base. Listar template base. E o outro lá, quem é o cadastro template. Então aqui é o cadastro template. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Não. Cadastro template. Vamos ver se está tudo certinho aqui. Lembrando sempre que vai ficar entre o end block e o block page. Faltando alguma coisa.
Não tá dando um erro, velho. Oi? O que foi que eu coloquei aqui, Luiz? Ah. Deixa eu ver aqui. O caminho aí. Tem que ter um MS colocado. Como é que é? Tem que ter um MS colocado. Sim, o link lá da galera colocado, tem que fazer os carregar lá no template principal os apontamentos para que ele possa carregar. Ah, tá, encontrei o erro aqui. Eu chamei de bloco central, pô. Eu tô botando página. Pô, tá dando. Porra. Aqui, só para vocês entenderem. Antes de eu. Olha lá. Aqui, ó. Carreguei minha página, tá vendo? Só que eu não criei nenhum link ainda, porque ainda vou criar os botões aqui para apontar e chamar. Justamente o que o nosso amigo falou aqui. Mas eu posso testar? Posso. Como eu já sei as URLs, eu sei que uma das minhas URLs é o clientes barra cadastro. Olha, quando eu dei enter, olha lá. Ele chamou no meio. O negócio começa a ficar apresentável, entendeu? Dentro de uma interface. Claro que só botei um cadastro, poderia botar num canto, botar um negocinho mais bonitinho. Aí entra o CSS na jogada, para que vocês possam ter uma interface mais bonita, né? E a outra que eu tenho, quem é o... Será que eu deixei? Deixa eu ver. Não. Não me lembro qual é esse outro. Acho que eu puxei o cara errado aqui. Deixa eu ver aqui. Tinha um I maiúsculo ali no canto, olha. Então já comecei a aparecer aqui. Como eu disse para vocês, a gente poderia depois colocar uma tabela, para começar a aparecer dentro de uma tabela bonitinho. Uma tag de table. Mas vou dizer para vocês, o que eu quero é que vocês entendam que agora a gente completou o template. Nós fizemos a view, fizemos os códigos da view e agora a gente importou para dentro dos templates. Com isso, é um passo para vocês fazerem qualquer sistema. O cara vai, clica agora ali no ícone e aponta para o programa de cadastro. Clica para cada programa funcionar. Né? Então, essa vai começar. O view, tá, pessoal? O view, ele é o coração da nossa estrutura, porque lá vai estar o Python. Vai estar o nosso Pythonzinho. Se eu quero fazer um cálculo, se eu quero fazer uma forma, se eu quero fazer... E as informações vão ser puxadas. O template, ele é a saída. E aí, o extender é para a gente não ter o retrabalho de ficar criando várias páginas para essa estrutura. Entendi. Tá? Fazer uma conexão entre as páginas já existentes, né? Já existente, da base. Vamos só fazer o link, né? Porque eu ainda estou digitando lá em cima. Listar e cadastrar, né? Vamos criar um link ali no cantinho, para quando o cara clicar, já puxa para aí. A barra do... Isso, ali naquela barrinha ali. Vou passar para cá esse. Então, aqui na nossa página principal, vou procurar aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Tem o home e o link.
vacina aí. Então aqui eu tenho o home, tá vendo? O link. Vou criar o seguinte, eu vou ter um drop down aqui, que eles chamam aqui. Action. Drop down. Que aqui no nosso cara aqui tem um cara chamado drop down. Drop down, sim. Aqui, ó. Drop down, tá vendo? Vou trocar ele. Eu vou botar lá, chamar ele de volta, que vão ser nossos dentro dos aplicativos. Eu vou ter o meu primeiro lá, que vai ser o nosso cadastro no index da página. E o outro vai ser o listar cliente, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um apontamento para esse cara aqui. Por isso que toda vez que eu crio... Quando eu faço isso no meu, o dropdown não abre quando eu abro a aplicação, quando eu abro outra página, ele não desce. Ele não... Ele não desce para abrir o... Tipo, ó, eu entrei no dashboard, aí eu quero saber para ir para outro. Só que o dropdown ele não desce para mim clicar para outro. Vou dar uma olhada para ver o que é aí. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que criar aqui, pegar os apelidos, né, das URLs que eu tenho. Então, por exemplo, aqui, ó, por isso que a gente cria esses names aqui, ó. URL, cadê? URL. Esses names aqui, ó, servem justamente para a gente puxar lá. Aonde? Puxar onde, professor? Dentro do HTML. Ok. Então, eu quero listar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para cá no meu index e vou fazer o seguinte. Fazer o listar tá aqui, ó. Então, dentro desse meu listar aqui, quero que ele me traga uma URL e essa URL seja, por exemplo, listar. Tá? Vamos ver se já está pegando no mais simples aqui. E esse cara aqui vai ser URL. Vai ser... Qual foi o nome que eu coloquei lá? Cadastrar cliente. Acho que esse eu não vou precisar chamar um app aqui. Quando começa a ficar grande, aí eu tenho que chamar a aplicação. Então, aqui, vou puxar o cadastrar cliente e eu vou puxar o listar cliente, né, para ver se ele consegue fazer os links. Então, ele vai dar bronca. Deixa eu pegar aqui o nome da aplicação. Deixa eu ver se eu vou. Cadê minha view? App cliente. Deixa eu me lembrar direitinho. Tá, é isso mesmo. Tem que chamar o aplicativo, tá? No meu caso é o app cliente, né? Aqui, ó. App cliente, tá? Tá. E dentro do app cliente eu fui aqui, ó, nas URLs e digo, ó, vai no app cliente e procuro listar. Então, o que é o app cliente listar? Aí eu coloco lá, tá vendo? App cliente listar. App cliente listar. O outro é app cliente cadastrar. Por que tem que colocar o aplicativo, como eu disse para vocês? App cliente antes dos pontos, né? Isso, porque o sistema começa a ficar grande. Vai ter um momento que vocês vão ter tanta aplicação. Imagina um app de um celular, como é que tem tanto aplicativo ali dentro do Facebook. O cara lá, por exemplo, listar, app amigos, amigos listar amigos. App adicionar foto, foto, 2 pontos adicionar, 2 pontos excluir. Então, cada aplicação se torna gigantesca, tá? Agora, quando eu rodar o Bootstrap, ó, vamos lá. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. Apareceu lá, tá vendo? Aplicativos.
Aqui no aplicativo agora eu tenho o cadastrar e o listar. Então vou dar aqui no cadastrar. Já trouxe o nosso cadastro aqui, né? E aqui deixa eu ver aqui o listar como tá. E o listar. Então se a gente imaginar aqui, sistema de patch, cria um lá, cadastrar, listar, excluir, atualizar. Listar, quero listar os patches, tá? Eu aproveito na sexta-feira, eu mostro para vocês filtrarem já, tá? Porque aqui eu estou trazendo todas as informações. Como eu só tenho no meu banco nome, estou trazendo todos os nomes. Mas aí na sexta-feira, a gente cria um banco com 3 características. Aí a gente filtra para uma das características. Por exemplo, sexo masculino. Mostrar só o sexo. Isso. Quero que mostre só o sexo masculino. Quero que traga tal. A gente começa já a fazer umas coisinhas assim. Porque a gente colocou objetos ponto all, né? Isso, ponto all. E o ponto all está fazendo tudo. Certo? Então o que a gente vai fazer? Quero que vocês façam essa interface funcional aí. Tá? Para a gente fechar esse ciclo do... Para